Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo e hoje um assunto muito legal. Já fiquei animada só de com ela, conversando com a Michele, que também é psicóloga, professora. E falar de um tema que está muito atual, acontecendo demais, né? E muitas vezes a gente não tem até essas informações do que está acontecendo na realidade. E a Mi vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da medicalização na infância. Né? Mi, se apresenta para nós, né? Fala um pouquinho quem é você. Então, primeiramente, agradeço o convite, Gisele. É sempre um prazer poder colaborar, né, com a educação de alguma forma, ainda mais quando se trata da educação de um filho, né? Então, é com muito carinho que eu aceitei o convite. E além de mãe do Luca, né, que é um aluninho da Porto Carlos, eu sou psicóloga e professora universitária. E diante aí, né, tanto da minha área de formação, como também de algumas experiências profissionais, inclusive como psicóloga, né, em ambientes educacionais, é um campo que me interessa bastante, né, esse assunto da medicalização, né, de também entender um pouco, né, sobre esses fenômenos que, apesar de parecerem tão atuais, eles já se arrastam a longa data, historicamente, e são angústias, né, de pais, de professores, né, de toda uma sociedade. Então, eu venho, né, de uma formação, né, universitária na Universidade Estadual de Maringá, né, em 2010 eu me formei, depois fiz algumas pós, né, em gestão de pessoas, gestão de projetos sociais, e aí, concomitante a essas formações, e também da minha experiência no âmbito educacional, veio também a proposta do mestrado, qual eu concluí em 2018. Também na área de processos educativos, né, na linha da psicologia histórico-cultural, que é a linha do Vygotsky, né, que eu sigo. Então, junto aí com a academia, né, a formação profissional, veio também a proposta de ser professora universitária, que eu aceitei, né, estou até hoje. Então, são muitas as reflexões, angústias, agora, né, no campo de formar profissionais também, mas também da atuação, que eu tenho essa experiência, né, e agora uma vivência enquanto mãe. E aí, enquanto mãe, eu prefiro ser só mãe, né, e não profissional do meu filho, Uhum. porque são muitos os embates, né? A gente acaba entrando daí depois até nos conflitos pessoais e profissionais, e essas angústias são muito maiores, né? Que a Certeza. gente pode querer lidar. Então, é mais ou menos isso, né? E é muito legal unir, né, Michele, a formação com a experiência, né? Então, acho que você também, bom, essa linha que você segue é a linha que a Porto Carlos também segue, né? Então, muito bacana mesmo quando a gente consegue unir toda a teoria com a prática, essa vivência de ver realmente como é que tá as coisas no campo, né? No dia a dia, com os professores. Então, com certeza, você tem muito a contribuir para nós, tanto escola quanto pais, e ao pensar mesmo nessa questão da formação da criança, do desenvolvimento infantil. Né? E por isso que é a nossa proposta de hoje, falar um pouquinho então sobre essa questão da medicalização, porque muitas vezes é um recurso usado, né? E a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso, até que ponto que é saudável, até que ponto que é importante, não é, pensando realmente no desenvolvimento da criança, né? Então, Mi, se você puder começar explicando para a gente, né, esses termos, ou trazer um pouquinho desse histórico que você falou que não é de agora, já se alastra aí há muito tempo. Então, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Uhum. Bom, Gi, eu sempre gosto de iniciar essa reflexão sobre medicalização, trazendo um pouco sobre o conceito de medicalização e também o conceito de biologização, Ok. né? Então, como eu falei, não é de agora. Muito antes de termos psicólogos profissionais, nós temos médicos.
né? No campo aí da saúde, né, de pesquisas científicas, o modelo médico, ele predominou por muito tempo, né? Então, todas as outras ciências, né, as profissões que vieram se propor a explicar, por exemplo, os fenômenos humanos, né, pedagógicos, elas partem, né, de pesquisas empíricas, né? E pesquisas empíricas são aquelas, né, pautadas mesmo no modelo médico. Então, esse modelo médico, ele vem se predominando na ciência e todas as outras ciências passam a justificar coisas por modelos empíricos, né? Então, este é um ponto. O modelo empírico, ele é muito importante, porque para toda ciência ser ciência, a gente precisa do quê? De dados para provar. Né? Só que quando a gente só se pauta, né, em dados puramente biológicos para provar algo, a gente desconsidera, consequentemente, todas as outras influências sociais, familiares, né, que também determinam esse biológico. Né? Na sala de aula, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Né? O cromossomo está biologicamente determinando uma condição, né, para aquele sujeito. Porém, se essa criança ela está num contexto, né, familiar, social, em que ela é instigada, ela é estimulada, e em outro contexto, ela está isolada, quase não tem adultos mediando conhecimentos para essa criança, a condição biológica ela vai ser modificada. Por quê? Porque o contexto mais amplo social ou familiar que lhe proporciona mediações, apresentação, né, de condições mesmo de desenvolvimento, elas são diferentes. Logo, a questão apenas biológica, ela se modifica. Né? Então, a gente percebe o quê? Que, ok, a gente pode pautar uma ciência baseada em fatos, né, em questões biológicas e empíricas, só que a gente não pode desconsiderar o contexto histórico, cultural, social, enfim, dessa criança, né? E aí, pensando nisso, a gente vê que todas as outras ciências, quando elas partem, né, dessa visão médica, elas vêm muito mais tentando justificar coisas pelo biológico, né, do que querer pensar em outros contextos. Por quê? Pensar em outros contextos dá muito trabalho, porque não depende daí só do sujeito. Quando a gente pensa no biológico, a gente, né, de uma forma indireta, culpabiliza o sujeito e trata o quê? Na individualidade aquele sujeito. Só que aquele sujeito, para se comportar como tal, ele depende do quê? Das condições mais amplas, né, familiares, sociais, econômicas também, né, culturais envolvidas para ter aquele desenvolvimento. Então, quando eu falo do fenômeno de medicalização, antes eu tenho que entender o termo de biologização, ou seja, eu justifico tudo pelo biológico. Eu desconsidero o social, eu desconsidero o histórico, eu desconsidero o econômico. E aí, consequentemente, né, em uma sociedade em que a gente precisa produzir, né, sem parar, a gente não pode sentir dor, a gente não tem tempo para chorar, a gente tem que continuar numa atividade para gerar algo que é muito maior, né, do que a gente deseja e consegue alcançar, que é o sistema capitalista. A gente precisa do quê? Tornar o nosso corpo humano como máquina. E aí, tornar o corpo humano como máquina, para ele não parar de produzir, eu preciso medicar. Né? Então, eu até tenho que dormir menos, eu tenho que tomar mais café, eu tomo energético, e aí na primeira dor de cabeça que eu tenho, eu já vou para o analgésico. Né? Então, todas as manifestações biológicas que começam a aparecer, que me fogem do controle de manter um ritmo de produção, eu medicalizo. Né? Então, eu sempre gosto de partir dessa reflexão. Do que veio antes? O modelo médico, essa construção da ciência justificada pelo biológico, né, da cientificidade e do empirismo, que, novamente, eu não critico, eu acho importante, só que ele precisa não estar somente pautado nisso, né? Ele também tem que considerar outros contextos. Por exemplo, aquela pesquisa científica biológica que foi levantada, qual é o contexto da população? Da amostra dessa pesquisa. Onde ela estava? Ela tem condição social?
e econômica e envolvimento cultural, essas pessoas estão em que nível para que eu possa entender, né? E aí sim socializar. Ter um entendimento Exato. melhor dessas circunstâncias, né? E sabe uma coisa que eu acho bem interessante que você falou, né? Essa questão de entender o biológico, que aí a gente parte tudo pelo biológico, né? Mas ao mesmo tempo a gente não entende que esse biológico também tem um tempo, tem um processo, Exato. tem um ritmo, né? Que é muito particular, que depende muito de cada pessoa e depende muito mesmo disso, dessa situação histórica, dessa resposta diante de um tempo, né? Então, é muito importante mesmo a gente pensar e ampliar essa visão, né, Mi? Que não é só o biológico ele é importante, né? Mas e os outros fatores que envolvem esse biológico, né? Isso, é bem isso, né? Então, a questão do tempo que você falou, né? Cada um tem um ritmo, mesmo porque cada um tem um contexto, né? Por exemplo, a minha forma de educar o meu filho vem também da forma com que eu fui educada e que ao longo das minhas experiências e aprendizados sociais, né? Lá na escola, na minha roda de amigos na igreja, enfim, eu fui construindo também de um modelo para se educar, que é diferente do modelo para se educar, por exemplo, do meu irmão, que mesmo estando na mesma família, também teve outras vivências, né, e que hoje ele cria os filhos dele, no caso, com essa visão, né, que ele particularmente adquiriu. Então, e aí a minha sobrinha tem um nível de desenvolvimento que o meu filho tem outro, né? E não é porque um andou antes ou falou antes que é, nossa, uma grande preocupação, né? Não é uma disputa. Eu acho que cada criança tem um nível de desenvolvimento e que ela vai estar competindo com ela mesma no desenvolvimento dela, que é muito particular da vivência dela, da forma com que ela foi educada e mediada. E a gente às vezes acha que a criança nasceu, já tem que montar um currículo, né, para ela, né? Ai, engatinhou com tantos meses, andou com tantos meses, né? Falou. E querendo ou não, é porque socialmente estamos numa sociedade, né, muito individualista, competitiva, de um sistema muito maior que nos coloca também nessa condição, né? E a gente reproduz quando vê, né, esses tipos de comportamentos, de disputas e de necessidades de desenvolvimento que não cabe à criança, né? Porque ela está num outro ritmo, o adulto em outro. E aí o adulto às vezes pressupõe que a criança já sabe algo que é óbvio para ele. Mas é óbvio para ele, enquanto adulto, que já desenvolveu níveis, né, aí de funções psicológicas que o adulto tem, que é muito diferente da criança, porque ela ainda tem que desenvolver. Sim. Né? Então, eu acho que é tudo isso, né? Essa questão do tempo da criança, de respeitar, né, esse tempo, mas não simplesmente respeitar e deixar ela se desenvolver sozinha, né? Porque não brota. Por exemplo, desenvolvimento de função de atenção, não brota do além, né? É dia a dia alimentando, né? E proporcionando estímulos para que essa função seja desenvolvida. E não esperar simplesmente com que o tempo, né, faça com que isso aconteça. Com certeza. Mas então a gente tem que entender esse conceito, né, do biológico, essa questão que você estava falando, a medicalização, a gente precisa primeiro entender, né, essa história um pouquinho, que essa influência que a gente tem faz parte da ciência, né? E o que mais, Mi, que é importante para a gente entender neste contexto, né? Que você estava falando que já acontece há muito tempo tudo isso, porque a ciência, né, está pautada em dados, né? E infelizmente, talvez a gente tenha que fazer essa reflexão. Esse dado, então, é em que contexto, né? Isso, um dado que vem, né, muito amarrado depois com a própria instalação do sistema capitalista. Né? E aí, consequentemente, e amarrado nesse sistema, a gente tem várias, né, instituições que lucram também com essa reflexão. Por exemplo, a indústria farmacêutica, né? É uma indústria que lucra muito e não é novidade para ninguém, né? Só que quando a gente vai atrás, né, de fato, do quanto é esse lucro, aí a gente começa a ficar assim,
assustado, né? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns dados, né, da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro mesmo, fez uma pesquisa em 2012, em que houve um aumento de 775%, né, do consumo, da venda, no caso da Ritalina. Né? Então, assim, 775% é muita coisa. Seria de 94 quilos, né, da droga para 843 quilos, né, em um período aí, né, da pesquisa realizada em 2003 e depois em 2012. Né? Hoje, possivelmente, esse dado está muito maior, né? Porque em 2012, diferente de hoje, talvez essa questão, né, dos próprios transtornos infantis, né, e principalmente agora um pós-pandemia, que depois a gente também tem outras novas reflexões para fazer, né, dos impactos que isso vai gerar também, né, para todas as gerações e aí não só para os pequenos, né, da medicalização. Então, é um salto muito grande. Então, quando a gente pensa nessa questão do lucro mesmo, né, das indústrias farmacêuticas, então, lógico, a gente sabe que muito mais gente, com muito mais poder financeiro, vai defender essas ideias, né, e reforçar essas ideias de biologização e de medicalização, e da importância, né, de defender um transtorno e não defender, por exemplo, o desenvolvimento. Né? Porque é muito mais fácil defender o transtorno, porque daí eu culpabilizo novamente a criança, eu foco o problema no indivíduo, e aí eu não preciso pensar em outros contextos que precisam se mobilizar, na verdade, que é para o desenvolvimento. Então, se a gente se preocupa, por exemplo, com o desenvolvimento, eu vou me preocupar com a qualidade, né, dos processos de ensino, eu vou ter uma outra visão da importância de uma instituição escolar, para além, né, de simplesmente um depósito de crianças, né, mas uma instituição que de fato valorize o desenvolvimento. Eu vou pensar numa família, né, que dê todo o amparo, e eu vou pensar numa organização familiar e de um planejamento familiar preocupado com o desenvolvimento e não só com reprodução, né? Então, são muitas outras reflexões que dão trabalho, que cansam, né? E então é muito mais fácil culpar mesmo, né? A gente fala até de uma fábrica, né, de transtornos. Todo dia parece que surge um transtorno novo, uma coisa diferente. Sim, é verdade. E aí quando a gente vai... outra, né? Eu assim, às vezes que dou aula, né, para os alunos, que a gente coloca os itens, né, que caracterizam, por exemplo, um transtorno de hiperatividade, dificuldade de manter a atenção, uma agitação constante. Gente, sou eu, né? Sou eu a minha vida todinha, né? Então, quando a gente começa a ver as características dos transtornos, muito facilmente, grande parte da população se encaixa. Só que isso não quer dizer que toda essa população seja doente, que precise de medicação, né? Porque olha o tipo de sociedade que a gente está inserido, né? Que nos provoca uma agitação constante, que nos provoca uma culpa constante, que a gente não pode nem descansar porque fica preocupado que está descansando, porque precisa estar produzindo, né? É uma sociedade que produz pessoas, né, muito mais agitadas, mas não porque são doentes, né? E aí quando vem, né, essa característica diagnóstica, pesa muito mais para a pessoa, né? E aí ela leva isso também às vezes como muleta, né? Como um apoio. Não, eu não consigo porque eu tenho o transtorno. Eu não consigo porque eu tenho a síndrome tal, né? Então ela abraça aquele diagnóstico, ela se medica e aí o problema é só dela. E olha só que pesado isso, né? Porque daí você acaba rotulando aquela pessoa e não permitindo, novamente, na questão do desenvolvimento, né? Talvez naquele momento, a intensidade, né? Como aquela pessoa está agindo, seja em um outro momento, em outro contexto, né? Que não necessariamente seja uma doença. Ela precisa, talvez, só ser estimulada para aquilo ter um maior equilíbrio diante de todas as circunstâncias, né? E não o contrário. Sim. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que eu percebo, sabe, Michele, até assim, pela experiência ali na escola, né,
já tivemos vários casos, porque nós pegamos essa primeira infância, né? Então, a gente pega, assim, talvez o início de alguns comportamentos que pode, né, ser, assim, facilmente rotulado, né? A gente percebe ali comportamentos que, se a gente fosse para esse caminho de repente, querer rotular logo a criança ou querer diagnosticar, né? Então, é muito fácil, confunde, igual você falou, né? Quando você vai pensar nos comportamentos da hiperatividade, você logo se identifica, porque, muitos comportamentos que a gente tem, né? Então, na infância, a gente percebe ali comportamentos que realmente precisa ter essa atenção, esse análise da circunstância, do social, juntamente com uma análise biológico, para então buscar os caminhos para aquela criança, né? Para realmente entender o contexto e o que está acontecendo naquela criança. Mas o que eu percebo é uma pressa, muitas vezes, da própria família, da própria sociedade, né? De resposta. O que essa criança tem? Parece que eles querem nome. Porque quando você dá um nome, parece que, né? Não sei o que acontece, mas assim, parece que pedem por nome, pedem para nomear este comportamento que talvez precisa de mais tempo para a gente entender o que está acontecendo com essa criança, né? Porque a gente é assim, né, Michele? Eu acho que a gente passa por fases, a gente passa por momentos. Agora mesmo, um pouquinho antes da gente começar a conversar, eu estava conversando com uma outra amiga minha, que também é diretora de escola, e a gente estava falando deste momento específico, e eu falei para ela, eu estou com muita dificuldade de me concentrar, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer, eu começo, eu paro, parece que eu já me perco. Então, veja, eu acho que eu preciso de um remedinho para me concentrar. Mas assim, por que eu tô falando? Porque eu acho que é um momento, a gente tem que entender esses momentos, né? Essas circunstâncias sociais que afetam o nosso biológico, né, Michele? Isso, é bem isso. E respeitar, né, Gi? Porque assim, existem dias mesmo que a gente não tá bem, que não tá a fim de fazer as coisas, né? E é natural, porque a gente não é máquina, não tem botão de liga e desliga. Né? Então, a gente precisa entender esse processo. Só que a gente não respeita, porque contextos mais amplos nos cobram. E aí, quando a gente entra na rede social, a gente vê alguém que já leu 10 livros, outro fulano que já trabalhou não sei quantas horas seguidas, né? Então, é uma pressão de toda ordem que, consequentemente, a gente não se permite. Né? E entender esse se permitir também é um processo de aprendizado. Brota. Né? E aí também reconhecer quando eu não consigo lidar sozinho com essas dificuldades, né? E compartilhar já com os meus não está o suficiente. Isso é um processo, porque às vezes quando eu vou também para o profissional que volta a jogar a culpa em mim, é muita atenção e cuidado do profissional que eu busco também, porque ele pode devolver essa culpa para mim. Quando eu vou socializá-la, tentar entender um pouco desse contexto, e aí esse profissional vem e joga a culpa em mim. Não, porque você tem tal transtorno, tantos comprimidos por dia, e é assim que você vai tratar. Porém, eu sei que não está comigo, simplesmente. Esse problema ele é muito maior. Por exemplo, a pandemia não ter uma data. E esse não ter a rotina que antes tínhamos, né? Esse não ter respostas nos causa um incômodo natural. Porque se externamente está tudo bagunçado e incerto, eu começo a internalizar o quê? O bagunçado e o incerto. Então, eu também não me organizo, eu também não consigo me concentrar, eu também... Por quê? Porque o que era antes, que eu tinha uma rotina estabelecida, já não tenho mais, né? Então, eu começo também a ter muito mais ansiedade, né? Muito mais agitação. E aí eu também tenho que tomar cuidado
quando eu busco um profissional, de não voltar ainda mais essa culpa para mim mesmo e não conseguir dar conta de vez daí, né? Então, a gente tem que saber quando busca ajuda e também para quem busca ajuda, muitas vezes, né? Cuidar mesmo da nossa saúde mental nesse momento. Acho primordial, né? Porque tendo saúde mental, o resto a gente... Com certeza. Nossa, acho que tudo começa por aí, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei, assim, você falou, né, que esse aumento, então, de medicalização, existe também essa questão do comércio, né, da capitalização desse segmento, né? Agora, existe mais algum fator? Eu sei que deve existir N fatores que tem levado esse aumento da medicalização, no teu ponto de vista, talvez nos estudos que você já fez, além dessa questão externa, né, de comércio, o que mais tem afetado e levado esse aumento? Acho que cortou um pouquinho, mas é sobre explicações desse aumento da medicalização, né? Isso. Eu acho que é um conjunto, né? Não tem uma causa, são múltiplas causas, né? Então, primeiro a questão do lucro da indústria farmacêutica, muito forte, né? Depois também aquela questão da família, né? Que tem uma pressa no desenvolvimento dessa criança. E aí, nossa, ela não tem atenção. Porém, se a gente compreende uma criança, a gente sabe que ela não vai ter mesmo, porque ela precisa desenvolver a atenção, né? Então, só que daí essa família, ela não tem muito tempo, e aí a gente também tem que tomar cuidado para não culpar a família, só a família, ou só a escola, ou só o indivíduo, né? Porque são múltiplas as causas. Então, assim, tem uma urgência da família, aí essa família, às vezes, também deposita na escola uma expectativa de todo um desenvolvimento, né? E aí essa escola pressionada, às vezes, também pode entrar nesse movimento de também querer uma resposta, né, e uma solução rápida, porque ela também tem que mostrar o resultado, né, para essa família. Daí tem também a questão de problemas emocionais mesmo, envolvidos, e eu acho que é mesmo das respostas, né? A resposta da pessoa em si, porque imagina para uma criança, se ela começa a sentir, né, que ela está causando um desconforto, e ela não sabe o porquê, porque ela está sendo ela ali naquele momento, né? Puro impulso, pura impulsividade, né? E aí a gente que tem que colocar os limites e não consegue, né, por falta de tempo, aí por N motivos. A gente acaba o quê? Buscando uma solução imediata, né? E quando a gente vai, muitas vezes, eu conheço vários profissionais, muitos muito bons, muito ponderados, mas muitos que nem fazem a consulta com a criança e passam a receita de uma medicação para os pais, né? Os pais só descrevem a situação e já dá a receita. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né, que vão gerando esse acúmulo, né? E também porque vira moda. Também tem isso, né? Pode virar até moda em grupos de mães, né? Eu já vi assim, porque meu filho já tá tomando tal coisa, o seu filho só toma esse, o meu toma esse e aquele, porque meu filho tem um transtorno tal, só esse, meu filho tem um transtorno tal com tal. Nossa, né? Muitos pacientes aparecem assim também na clínica, falando, não, mas comigo não dá certo porque eu tenho tal transtorno. Assim, ele já se limita a qualquer possibilidade de desenvolvimento e aprendizado, porque o transtorno limitou dessa forma, né? Então, é tanto diagnóstico errado e necessidade de solucionar que vem a medicalização muito forte, né? E aí a gente fica preocupado, né? Porque, por exemplo, a Ritalina, ela não deu o tempo de pesquisa necessário para ser inserida no mercado. A gente não tem dimensão dos efeitos colaterais a longo prazo que ela pode provocar. Eu entendo que existem, sim, pessoas que precisam de medicação, né? Só que não essa medicação desenfreada e com diagnósticos que brotam, né? Simplesmente de impressões, né? Você precisa se certificar, né, das condições reais, né, de possibilidade de desenvolvimento para depois, sim,
pensar, né, em intervenções sintéticas, porque se a pessoa não consegue fazer as conexões neuronais por si só, e ela vai precisar de uma droga para fazer isso, se você tira a droga, consequentemente não vai acontecer, né? E são pelas mediações e pelas vivências, né, da pessoa que ela consegue por si só fazer isso. Se eu só coloco droga, eu não preciso mediar nada e ela nunca vai desenvolver. Então é bastante preocupante, né? A gente precisa pensar em quantos interesses existem por trás, né? Múltiplas causas, e lógico que cansa pensar nisso, né? É muito mais fácil tomar um remédio. Gente, é muito mais fácil diagnosticar. O problema tá ali, eu já mediquei, ficou quieto. Se daqui a 10 anos essa pessoa de fato vai se desenvolver, aí é um outro problema. Mas neste momento, me resolve muita coisa. Né? Então, a gente precisa repensar a própria medicalização da vida. Né? O quanto a gente não se permite sentir nada que é humano. Né? A gente sempre precisa de justificar aquilo que é naturalmente humano por uma desordem biológica, e aí nessa desordem biológica eu tenho um remedinho que vai lá, ó, e resolve o problema de imediato. Eu nem preciso me mobilizar, né? Pensar se eu estou dormindo bem, pensar se existe uma pandemia, né? O remedinho já resolve o problema. Ontem